Um, dois, três, gravando. Muito bem. Hoje a gente vai para a nossa segunda aula dessa série falando sobre casamento e suas estações. Teremos 12 aulas, então hoje é a aula de número 2, falando desse assunto, e eu vou trocar então para ali para a gente dar seguimento. Acho que antes de falar um pouquinho mais a respeito dessa questão relacionada com casamento, acho que é importante a gente só fazer uma reflexão a respeito do mundo que a gente vive hoje. Tá? Talvez em função da realidade. Certo, Marquinhos? Ficar escondidinho aí? Tá bom. Não, mas eu tô te vendo pelo espelho, né? Só para constar. Então, acho que pensando um pouquinho aqui na realidade do mundo de hoje e refletindo a respeito de como que essa realidade ela é percebida, né? Então, se nós pensarmos um pouquinho, a gente vive num contexto, né, onde as coisas são voláteis, né? Elas mudam o tempo todo, não tem mais certeza de nada, assim, né? A gente não vive mais numa época de certezas. A gente sabe das coisas? Não, a gente sabe que a gente não sabe, né? Então, essa é um pouco da realidade, né? Além dessa frequente mudança e de toda essa incerteza, a gente vive também num mundo complexo. Não tem mais nada simples, né? As pessoas são complexas, elas são difíceis de serem entendidas, difíceis de serem explicadas, e essa é um pouco da realidade que a gente tem hoje. E além de tudo, é ambíguo, né? Ambíguo faz a gente pensar, será que o certo é certo? Né, Rodrigo? Ou será que o errado também não pode ser certo, né? Porque no final das contas, a ambiguidade tira para a gente exatamente a ideia do que é o certo e do que é o errado. Se tudo pode ser certo, se tudo pode ser errado, dependendo apenas do ponto de vista. Só que não para por aí também. Além de tudo, a gente vive num mundo frágil. Frágil em todos os sentidos possíveis e imagináveis, né? Frágil em termos de estrutura social, mas também em termos de emoções, de comportamentos, né? E aí eu vou fazer um parênteses aqui só para comentar, né, o quanto que a gente tem visto aí de tragédias inimagináveis acontecendo no Brasil, né? Coisas que a gente ouvia falar fora, né? Mas hoje a gente vê que tá aí, acontece, né? Talvez já até acontecesse, ninguém falava, não sei. Mas o fato é que ganha visibilidade cada vez maior aí, tragédias que a gente vê acontecendo no nosso país e no mundo de uma forma geral, né? E o mundo também anda mais ansioso, né? As pessoas querem respostas. E é difícil porque nem sempre se tem respostas, né? E ao invés de a gente aprender a conviver com a ausência de respostas, infelizmente a gente sofre por não ter essas respostas, né? O mundo também ele é não linear. O que significa? Às vezes a gente imagina que as coisas acontecem numa sucessão de eventos. A gente nasce, cresce, casa, né, e aí vai uma sequência do outro. Algumas coisas até ainda funcionam assim, mas não é mais tão linear quanto a gente imagina, né? Tem coisas que a gente já viveu, volta a viver, achou que aquilo nunca mais ia acontecer, acontece de novo. A gente acha que está progredindo, daqui a pouco dá 2 passos para trás, fica sempre nessa falta de, né,
sucessão, coisas sucessivas. E para fechar esse tema, né, do mundo, da realidade do mundo de hoje, o mundo também ele é incompreensível. O que isso quer dizer, Marquinhos? Difícil de compreender, né? Difícil de explicar também por que as coisas são desse jeito, por que funcionam dessa maneira. Essa é a realidade. Tá? E é o que tem. Então a gente vive buscando respostas e às vezes né, as respostas não vêm. E por que nós estamos falando disso? De volátil, de complexo, de frágil, de ansioso e tudo mais. Porque quando a gente entra para discutir uma relação tão séria e tão importante quanto é o casamento é uma relação séria, uma relação importante, a gente não pode deixar de colocar estes elementos aqui na equação. Que os relacionamentos eles são voláteis, né? Pode ser que no momento está bom, no outro já não está. Tem as suas incertezas, né? Principalmente quando eventos mais tensos acontecem, né? De repente, sei lá, uma doença, um desemprego, uma tragédia na família, gera toda essa incerteza. O relacionamento é complexo, a gente viu, né, na semana passada, são duas histórias que vão se combinar e um vai fazer parte da história do outro, tem as suas ambiguidades. Então, isso aqui, essas palavras todas que a gente vê aqui, elas cabem muito bem quando a gente vai discutir uma questão, né, como é o casamento. E na semana passada nós comentamos também que o casamento ele tem as estações e a gente não pode esperar que estas estações elas sejam uma sequência. Primeiro pelo verão, depois passa, aí vem o outono, depois passa, aí vai, depois volta tudo de novo. Na verdade, e na realidade do mundo que a gente está inserido, às vezes você pode viver essas 4 estações no mesmo momento. No mesmo dia, pode ser que aconteça tudo de uma vez só. E às vezes você sai de uma estação e daqui a pouco ela volta novamente mais rápido do que você imagina. Então, uma relação humana como o casamento, sujeito a diferentes momentos, em diferentes circunstâncias, a gente, na prática, não tem como controlar essas coisas. Elas acontecem. Elas simplesmente acontecem. E entender o que está acontecendo e saber reagir em função de como que a gente entende, lembrando que as coisas são assim, desse jeito, né, é o que ajuda a gente a amadurecer um pouco mais a nossa compreensão, o nosso entendimento a respeito do casamento como relação. É fácil? Lógico que não, né? É mais arte que ciência aqui, né? É mais saber fazer a leitura correta das coisas e se ajustar a essa leitura do que insistir num ponto de vista que não vai funcionar. Então, assim, eu acho que ao longo dessa série, o que nós estamos estudando e tentando entender é Deus nos dá a oportunidade de ler as coisas, de ler as situações, de ler a realidade, interpretar e agir da melhor maneira possível. Né? E não insistir, de repente, naquilo que não vai funcionar. E a gente vai ver alguns casos aqui que realmente não funcionaram. Hoje começamos a falar um pouquinho primeiro do verão. E antes da gente entrar propriamente no texto, eu vou arrastar para cá. Vamos ver se vai
foi. O que nós temos aqui? Nós temos aqui uma passagem de Gênesis, né, da criação. E você vê, deixa eu ver se você está gravando, está gravando. Você vê aqui, olha, no versículo 14, dá para ler bem aí no fundo? Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Melhorou? Né? Vamos lá, versículo 12 aqui, ó. E Deus disse que haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações e para dias e anos. Então, quando Deus estabeleceu, né, nossa realidade, o nosso universo, quando Ele estabeleceu a dinâmica deste universo, Deus colocou a Terra para girar em torno do Sol. Certo, Marquinhos? Né? E essa Terra, ela tem uma inclinação. Ela tem um eixo, tem uma certa inclinação, que faz com que, enquanto aqui é verão, no hemisfério norte é inverno, por conta desta inclinação. E girando, né, ao redor do céu, do Sol, na verdade, a gente tem as 4 estações. E por mais que a gente pode até ter uma sensação de que estamos no verão, mas está muito frio para ser verão, né? Já aconteceu, né? Aquele dezembro e você de blusa, né? Ou de repente deveria ser inverno e a gente de camiseta, né? Por mais que a gente tenha esta percepção, a realidade é que a Terra está girando ao redor do Sol e as estações estão acontecendo. Independente do clima que a gente está vivendo, as coisas estão girando. A Terra não parou de girar em torno do Sol, as estações estão andando. E por que isso é importante? Porque às vezes, e prestem atenção, às vezes a gente tem um conflito entre realidade e percepção. Exatamente como acontece quando a gente está no verão e vem uma frente fria. A realidade é, a gente está no verão, mas além dessa realidade, né, cosmológica, vamos dizer assim, né, estamos na estação do verão. O que a gente está percebendo e sentindo, né, Marquinhos? É o frio de uma frente fria. Isso é extremamente importante da gente imaginar, porque nós não temos controle 100% das coisas que acontecem ao nosso redor. Às vezes, um evento, uma palavra, uma circunstância muda tudo aquilo que a gente está vivendo. E a gente imagina que está numa fase da vida, numa estação da vida, e daqui a pouco isso muda radicalmente, sem muita explicação, sem muito contexto. Tudo bem até aqui? Mas a gente vai falar um pouquinho de verão. Eu gostaria de pedir para vocês uma ajuda. Se vocês puderem, né, apontar a câmera do celular para esse QR Code, está aqui, ó, e dizer para mim, né, quando você pensa em verão, qual é a primeira ideia que vem na sua cabeça? Aponta para esse QR Code aqui, né, e você vai ver uma telinha para você preencher. Deixa eu ver se eu não consigo daqui, não vai atrapalhar. Mas chegou o verão. O que a gente pensa? Calor, sorvete, suor. Ver se vai aparecer mais. Ó, tem 2 pessoas conectadas aqui. Quem estiver vendo a gravação vai achar, nossa, tem 2 pessoas. Não, tem mais gente, tá? Tem mais gente. Vamos ver. Tem pessoas sem celular. Então, mas quem quiser, vendo a gravação, quiser preencher também, vai poder preencher, não tem problema nenhum. Olha, alegria, diversão, né? Galera reunida.
E aqui a gente poderia complementar com o que mais, Marquinhos? Sol, praia, dias claros, né? Dias maiores, né? O que mais, Rodrigo? Futebol, né? Porque no frio é mais complicado, né? O que mais, Gil? O que mais que a gente poderia complementar aqui? Hã? Brincar. Né? Então imagina, né? Muita coisa a gente pode perceber quando a gente pensa a respeito de verão. Claro que tem o calor, claro que tem o suor, tem a diversão, tem a brincadeira, tem o futebol, né? Mas, né? Você vê que são palavras positivas, não são palavras positivas, né? Ninguém falou aqui, por exemplo, em enchente, alagamento, não é verdade? Pelo menos onde a gente vive acontece, não acontece? Mas olha só que bacana, né? A gente pensa no verão, a gente pensa sempre em coisas positivas, né? Até as cores, né, Júlia? As cores do verão, elas nos remetem a coisas boas, positivas, vibrantes, né? E a gente tem esse desejo, essa sensação de que o verão seja assim. É por isso que quando esfria no verão, as pessoas ficam loucas, né? Onde já se viu? Eu usando blusa em dezembro, né? Nas férias, né? Aquele frio, aquela chuva, né? Mas na verdade o que a gente quer é praia, a gente quer alegria, a gente quer diversão. Então o verão ele tem essa capacidade de produzir ideias boas para a gente, né? Ideias positivas como essa que a gente está vendo. E vamos falar de uma pessoa que viveu, de certa forma, uma situação assim na Bíblia. Tá? Vou contar uma história para vocês. Deixa eu passar aqui de Gênesis. Nesse capítulo, vamos para o capítulo de número 28, tá? De Gênesis. Deixa eu ver se é o 28 mesmo que eu separei aqui. Tá? Vamos lá, Gênesis, capítulo 28. História de Jacó. Isaac chamou Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou: não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã. Não casa com ninguém dessa terra aqui. Levante-se e vá a Padan-Aram, a casa de Betuel. Betuel, no caso, avô de Jacó, né, pai de sua mãe, e tome lá por esposa uma das filhas de Labão. Labão, tio de Jacó. Então, no caso aqui, Isaac estava falando, ó, vai lá e casa com uma prima. Casa com uma das suas primas. Né? Labão, irmão de sua mãe. Né? E aqui a gente vê que Jacó é abençoado por Abraão, aliás, por Isaac, e vai embora, e aí tem a visão da escada, não vamos contar essa parte aqui não. Tá? O que acontece com Jacó? Adulto, tá? Tinha recebido a bênção da primogenitura de uma maneira não muito ética, vamos dizer assim. Seu irmão estava possesso de raiva e já armando planos para matar Jacó assim que Isaac morresse. Rebeca, preocupada com essa situação, né, insinuou para Isaac que não queria que seu filho Jacó casasse com uma das mulheres da terra de Canaã. Então, Isaac, de certa forma, concordando com a ideia de Rebeca, fala, ó, vai lá para a casa do seu avô, acha seu tio e casa com uma das suas primas. E ele vai e aí chega aqui no capítulo 29, o que acontece? Ele para num poço, tinha 3 rebanhos de ovelhas, uma pedra tapava a boca do poço, né?
Os rebanhos estavam, os pastores removiam a pedra, davam de beber as ovelhas. Né? Jacó perguntou, né, de onde são. Somos de Harã. Harã era a terra do avô dele. Pergunta pelo tio, né, se eles conhecem Labão. Conhecemos. Tá bem? Sim, tá bem. E aí chega quem? Raquel. A filha dele vem aí com as ovelhas. Vamos passar um pouquinho mais por esse texto aqui, porque tem umas coisas bem interessantes. Então Jacó disse: é ainda pleno dia, não é tempo de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e vão apacentá-las. Mas eles responderam: não podemos, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos, seja removida a pedra da boca do poço, e demos de beber as ovelhas. Então Jacó ainda falava. Chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. Ela tinha uma profissão. Ela era especialista em cuidar de ovelhas. Marquinhos, cuidar de ovelha não é fácil. Não é fácil. Se engana quem acha que é só levar para o pasto e deixar as ovelhas comerem e depois trazer de volta o rebanho para casa. Não. Ovelha dá trabalho. Ovelha é presa fácil para, né, predadores, lobos e tudo mais. Então, tinha que ser uma mulher, né, bem diferenciada para cuidar de ovelhas. Você vê que, olha, ela era pastora, né? Tinha lá os pastores. No caso dela, ela tinha uma profissão. Né? Muita coisa se tirava das ovelhas. Tinha o leite, a carne. Já comeu carne de ovelha, Marquinhos? Não. Já, Paulinho? Eu também. Não sei se eu comi, não sei nem que gosto tem. Deve ter gosto de carne, mas deve ser um gosto um pouco diferente. Então, a lã, a carne, o leite. Então, imagina, né? Era super importante que aquelas ovelhas fossem bem cuidadas. E sem falar que a ovelha tem um cheirinho bem particular, né? Então, né? Essa era a profissão de Raquel. E aí, quando Jacó viu Raquel, removeu a pedra da boca do poço, deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. E aí ele beija Raquel, ergue a voz e chora. Então, fica imaginando. Chega um homem estranho, você lá com o seu rebanho, fazendo aquilo que você sempre soube fazer. Aí vem alguém, meio que interfere, né, na sua rotina, e aí do nada ele te beija e chora. Não deve ser bom da cabeça, né, Rodrigo? Só que aí o que acontece? Ele fala para ela: olha, eu sou seu parente, né? E aí ela corre e conta pro seu pai. E aí o que acontece, né? Labão, quando ele descobre, ele vai, recebe Jacó e convida Jacó para passar uma temporada na casa dele. Então, e provavelmente ele disse uma parte da história, né? Eu saí de lá, meus pais falaram para eu voltar para cá, para eu voltar não, para eu vir para cá, casar com uma pessoa daqui, porque eles não querem que eu case com uma mulher de Canaã. E aí, um mês depois, morando na casa de Labão, Labão fala: olha, será que você vai trabalhar de graça só por ser meu parente? Diga qual vai ser o seu salário. Só que ele não queria salário, ele queria uma esposa. E ele fala: olha, Jacó amava Raquel. Trabalharei para o Senhor durante 7 anos para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. De novo, vou dar um destaque aqui. Ó. Jacó amava
Raquel. Foi a primeira que ele viu, se afeiçoou por ela. A gente não sabe o que aconteceu ao longo desses 30 dias em que Jacó ficou na casa de Labão. Quantas vezes ele conversou com Raquel? Se eles foram para o pasto juntos? Né? Se ele tirou de novo pedra para dar para o... A gente não sabe. Sabe que ele ficou um mês lá. E um mês foi suficiente para ele se apaixonar completamente por Raquel, a ponto de dizer para o seu tio que, olha, eu trabalho 7 anos para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Então ele tinha uma convicção, olha, para ter essa mulher na minha vida, para ser marido dela, e ela minha esposa, eu trabalho 7 anos. Gente, 7 anos não são 7 dias, nem 7 meses. São 7 anos, né? É melhor dar a você do que a outro. Fica aqui comigo. Assim, olha de novo, olha. Por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos. E olha só que bacana, ó. E esses anos me pareceram como poucos dias pelo muito que amava. Então, Jacó amava profundamente Raquel. E a percepção de tempo, 7 anos, porque não era assim, ó, 7 anos e tá tudo, não, 7 anos, por 7 anos. Só que na cabeça de Jacó, 7 anos foi uma questão de poucos dias, ele não sentiu o tempo passar. Por quê? Porque ele tinha uma motivação. E num relacionamento como esse que a gente está vendo, é extremamente importante entender qual que é a motivação desse relacionamento. Jacó tinha uma motivação. E não era ter uma família. Porque ele podia ter uma família em Canaã. Ele podia muito bem ter contrariado seus pais, não vou propaganda, casar com ninguém, com tanta mulher que tem nessa cidade aqui. Meu irmão já casou com 2. Vocês ligam lá. Nessa obediência, ele chega lá. E tinham 2 irmãs. Não era só Raquel. Tinha a opção. Tinha Lia e tinha Raquel. Então ele não ficou com Raquel porque era a única opção que ele tinha disponível. Ele olhou para as 2 e falou assim, não, eu me apaixonei pela Raquel. E o que ele queria era a Raquel na vida dele. Porque ele amava. Então, este amor era o combustível que fez com que Jacó atravessasse 7 anos e para ele parecesse poucos dias. E essa história, por que ela é tão importante? Porque lembra que a gente viu lá nas aulas sobre machismo que o papel do homem é amar a sua esposa como Cristo ama a sua igreja, é requerido do homem esse tipo de amor. A gente vê aqui que, no caso de Jacó era totalmente motivado por este amor. Este amor. E amor tem que ser um combustível que não pode simplesmente acabar, ele tem que se renovar o tempo todo. Para poder passar pelo calor, pelo sol, pelo sorvete, pela diversão, por todas as circunstâncias e continuar queimando quando chegar uma fase que talvez não tenha tanto calor, tanto sorvete, tanta diversão, tanto futebol, tanta praia. Se o amor não é ponto de partida, a gente pode ter um problema. Então, o que Cristo espera, o que Deus espera de um relacionamento, é um relacionamento onde o amor seja um combustível que vai suprir,
que vai alimentar, que vai levar esse relacionamento para qualquer outra fase da vida que aparecer. Jacó tinha isso. Ele falou, não, por esta mulher eu trabalho 7 anos, porque ele não queria uma família. Ele podia ter uma em qualquer lugar da face da terra. Mas ele olha para Raquel e fala, não, eu amo essa mulher. Quero fazer parte da história dela, assim como ela vai fazer parte da minha história. Muito que amava. Não era pouco. E ele tinha opção. Então não é que Raquel era a única opção disponível para ele. Ele podia ter escolhido uma. Mas ele preferiu Raquel. Né? É claro, e a história é conhecida, é claro que para Labão, Jacó era mão de obra barata. Né? Tá trabalhando, não tinha salário. Não tinha salário. O que ele queria era casar com Raquel. Não importa se ia ganhar muito, se ia ganhar pouco. O grande objetivo dele passava aí. Só que o que acontece, né? Labão engana Jacó e fala, olha, pra você ter Raquel aqui, você tem que trabalhar mais 7 anos. Só que ele fala, tá bom, eu até trabalho, né? Mas eu não quero esperar 7 anos para casar com ela. Eu quero, né, que Raquel esteja na minha vida agora. E eu continuo trabalhando por mais 7 anos. E aí, ok, então esse é o acordo. Não precisa esperar mais 7. Pode ficar com ela agora. E depois você paga esses 7 anos aí daí para frente. Óbvio que a gente pode ter muitas críticas com relação a essa história. Tem, né, o pai negociando as filhas. Parece uma coisa meio absurda. E é absurda, de certa forma, né? Mas tirando o problema cultural daquela época e como que essas coisas eram negociadas, a gente vê que a motivação de Jacó não era simplesmente ter uma mulher para gerar filhos, por mais que isso aconteceria de alguma forma. Mas ele amava realmente Raquel. E a gente continuando essa história, a gente vai ver que mesmo Raquel não podendo ter filhos, Jacó nunca trocou, né, esse amor por Raquel por nenhuma quantidade de filhos que Lia pudesse dar para ele. Então, numa situação como essa, e sabendo que a gente vive de novo naquele mundo incerto, volátil, ambíguo, frágil e tudo mais, acho que a maior fortaleza que a gente pode construir num relacionamento é o amor. E se a gente não tiver um amor sólido, firme, cheio de convicção, sabe o que acontece? A gente pode questionar, será que eu tomei a decisão certa? Se a gente ler esse texto e continuar um pouco mais nessa história, a gente vai ver que Raquel dava filhos. Era estéril, pelo menos não conseguia gerar filhos. Lia, depois a gente vai falar da história de Lia numa outra aula, tá? Que Lia que também foi mais vítima do que a gente costuma mencionar. Lia tinha meia dúzia de filhos. Mas a gente vê que Raquel era a mulher da vida de Jacó. Então, quando ele percebe que não consegue ter filhos com Raquel, ele não fala, Raquel, volta lá para casa do seu pai, que não era esse tipo de casamento que eu queria para mim. Né? Vou ficar só com Lia aqui, que pelo menos com ela eu tenho filhos. Continuou casado. Né? E quando
Raquel consegue gerar José e depois Benjamim, e você vê que quando ela gera Benjamim, que Benjamim nasce, ela morre. A morte de Raquel mexeu demais com Jacó, porque era a mulher que ele mais amava na sua vida. Então ele via os dois filhos de Jacó, né, os dois filhos de Jacó com Raquel, como os presentes que ela tinha deixado para ele depois da sua morte. Então ele amava esses dois meninos porque era, né, a lembrança que ele tinha de Raquel. Se a gente fizer um parênteses aqui e pensar na história de Abraão, a história de Abraão é muito parecida. Abraão também amava Sara de uma forma impressionante. Quando Sara morre, o que Abraão quer fazer? Quem arrisca? Marquinhos. Abraão quer procurar um lugar para sepultar Sara com toda a dignidade. E ele chega para os donos da terra, porque ele era peregrino. Ele chega para os donos da terra e fala: olha, eu quero comprar um lugar aqui nesta terra para sepultar minha esposa, sabe? Os caras falam: meu, sepulta em qualquer lugar aí, não precisa comprar não. Ele diz: não, eu quero comprar. Ele se ajoelha, se prostra diante dos homens e fala assim: vocês não estão entendendo. Eu estou sepultando a minha esposa, aquela que caminhou comigo nesse deserto a vida toda, que saiu lá de Ur dos Caldeus, que foi comigo para o Egito, que voltou, que viu tudo que Deus... Eu não posso colocar em qualquer lugar. É a mulher da minha vida. E ele se ajoelha, se prostra na frente dos donos da terra e fala assim: eu quero comprar. Vocês podem não querer vender, mas eu vou pagar por esse pedaço de chão. Porque é nesse pedaço de chão que eu vou sepultar minha esposa. E ali vai ser o lugar aonde o corpo dela vai ser sepultado. Então a gente vê também em Abraão, né, esse combustível chamado amor que acompanhou para a vida inteira. Então, enquanto estamos no verão, essas coisas positivas, lindas, bonitas, maravilhosas, né, e eu vou voltar aqui para a tela, né, com todas essas coisas boas e positivas que a gente vê, o ingrediente mais importante, o combustível mais importante que a gente precisa cultivar aqui, em todos os momentos, tem que ser o amor. Foi por amar, né, Raquel que Jacó trabalhou lá 7 anos, depois mais 7 anos. Voltou para Canaã, casado, com filhos, sabendo que lá em Canaã ele encontrou a mulher que ele mais amou na face da terra. Vocês estão me entendendo? Tá? E às vezes a gente deixa o amor uma coisa muito relativa. E a gente associa o amor, deixa eu parar aqui, associa o amor só aos nossos momentos de felicidade. Então, se a gente está feliz, a gente ama. Se a gente não está feliz, a gente se odeia. A gente se desgosta. A gente se aborrece. Ele casou com uma mulher que não podia ter filhos. Mas não era a ausência de filhos que fez com que ele amasse menos Raquel. Então, que o amor seja sempre um combustível que vai continuar alimentando e fazendo essa máquina andar e girar. Porque se a gente deixar o amor só para os momentos bons, como esses que a gente está vendo aí na tela, quando chegar uma outra estação, talvez a gente não tenha combustível suficiente para continuar caminhando nessa jornada. Semana que vem a gente continua falando um pouco mais. Eu vou dar uma pausa aqui